Fiel torcida, quando a informação começa a circular de que a Ambev estaria assumindo uma dívida milionária do Corinthians, o cenário muda completamente. Não é exagero dizer que esse tipo de movimento representa uma verdadeira linha de vida em meio a uma crise financeira profunda. Estamos falando da maior empresa de bebidas da América Latina, uma gigante global, com caixa, influência política, força comercial e histórico de atuação pesada no futebol. Quando a Ambev entra em cena, nada é pequeno. Nos bastidores, a leitura é clara. Não se trata apenas de ajuda pontual, nem de favor institucional. É estratégia. A Ambev não coloca dinheiro sem cálculo. Cada real investido vem acompanhado de retorno, visibilidade, posicionamento de marca e, principalmente, controle de narrativa. E o Corinthians, com sua torcida gigantesca e alcance nacional absurdo, é um ativo que interessa, mesmo em crise. A dívida em questão, considerada pesada para o caixa do clube, vinha pressionando negociações, travando planejamento esportivo e criando um clima de urgência constante dentro do Parque São Jorge. A possibilidade de uma empresa do porte da Ambev assumir ou reorganizar esse passivo muda completamente o jogo. O Corinthians ganha fôlego imediato, tempo para respirar e espaço para reorganizar decisões que vinham sendo tomadas no desespero. Internamente, a notícia caiu como uma bomba. Dirigentes respiraram aliviados, conselheiros se dividiram e grupos políticos começaram a se movimentar rapidamente. Quando um parceiro desse tamanho entra, o equilíbrio de poder muda. Quem articulou o acordo ganha força. Quem ficou de fora perde espaço. E no Corinthians, isso sempre gera tensão. A Ambev, diferente de patrocinadores comuns, atua em camadas profundas. Ela não quer apenas exposição no uniforme. Quer presença em ativações, controle de ambiente, exclusividade de produtos, experiências dentro da arena, domínio de eventos e associação direta com a identidade do clube. Assumir uma dívida não é caridade, é investimento de alto impacto. Nos bastidores do marketing, o movimento é visto como histórico. Poucas marcas têm coragem, e caixa, para assumir um passivo de um clube em crise. Isso sinaliza confiança no potencial de retorno. A Ambev enxerga no Corinthians algo que vai além do momento esportivo, enxerga uma máquina de consumo. Onde o Corinthians entra, o torcedor consome. E consome em massa. Para o futebol, o impacto é imediato, ainda que indireto. Com a pressão financeira reduzida, o clube ganha margem para renegociar contratos, evitar vendas forçadas de jogadores, organizar salários e planejar o elenco com mais racionalidade. Não significa contratações bombásticas automáticas, mas significa menos improviso e mais controle. A torcida reage de forma intensa, como sempre. Parte celebra como salvação. Parte desconfia. Afinal, o corintiano já viu acordos grandiosos virarem problemas no futuro. A pergunta que surge é legítima. Qual é o preço dessa ajuda? Toda parceria desse tamanho tem contrapartidas. E entender essas contrapartidas é fundamental. Politicamente, o acordo gera ruído. Alguns grupos defendem que a entrada da Ambev é necessária e estratégica. Outros temem dependência excessiva, ingerência comercial e perda de autonomia. O Corinthians sempre foi resistente a grandes corporações ditando regras. Mas a realidade financeira atual enfraquece esse discurso. No mercado, a notícia repercute forte. Outros patrocinadores observam atentos. Concorrentes diretos entram em alerta. Se a Ambev assume dívida e se aproxima do Corinthians, o clube se torna ainda mais atrativo para novas parcerias. O efeito dominó começa a se desenhar. Dinheiro chama dinheiro. Existe também o impacto simbólico. Um gigante corporativo assumindo dívida passa a mensagem de que o Corinthians ainda é confiável, ainda vale a aposta. Isso ajuda em negociações com bancos, fornecedores e até com atletas. O clube deixa de ser visto apenas como problema e volta a ser visto como projeto viável. Mas os riscos existem e são grandes. Um acordo mal amarrado pode comprometer receitas futuras. Antecipações excessivas, exclusividades rígidas e dependência financeira são armadilhas comuns. A Ambev sabe negociar. O Corinthians precisa estar à altura dessa negociação para não repetir erros do passado. Nos bastidores, fala-se que o acordo pode ser apenas o primeiro passo. A assunção da dívida abriria caminho para um patrocínio ainda maior, possivelmente master, com valores jamais vistos no futebol brasileiro. O manto do Corinthians passaria a carregar uma das marcas mais poderosas do continente. A Arena também entra no radar. Eventos, ativações, consumo interno, naming rights indiretos, experiências de marca. A Ambev domina esse tipo de operação. E a Neoquímica Arena, com público massivo,
é um campo fértil para esse modelo de negócio. A pergunta que fica, fiel torcida, é direta e pesada. Essa parceria representa o início da reconstrução do Corinthians? Ou apenas mais um capítulo de dependência financeira disfarçada de salvação? Porque uma coisa é certa: quando a Ambev assume uma dívida milionária do Corinthians, o clube muda de patamar, para o bem ou para o mal. E o que vai definir o futuro não é o dinheiro que entra, mas como ele será usado. À medida que as informações avançam nos bastidores, fica cada vez mais claro que a entrada da Ambev para assumir uma dívida milionária do Corinthians não surgiu de forma repentina. Esse movimento vinha sendo construído em silêncio, longe dos holofotes, exatamente porque envolvia cifras altas, interesses cruzados e um impacto estrutural profundo no clube. A Ambev não age no improviso, e o Corinthians, pressionado financeiramente, sabia que precisava de um parceiro com músculo real. As conversas teriam começado a partir de intermediários do mercado corporativo, não do futebol tradicional. Executivos acostumados a grandes operações viram no Corinthians um ativo subexplorado, mas com retorno potencial gigantesco. A dívida, que se tornará um gargalo para o clube, foi enxergada pela Ambev como porta de entrada estratégica. Ao assumir esse passivo, a empresa não apenas ajuda o clube, mas passa a ocupar posição central nas decisões comerciais. Os valores envolvidos são tratados com extremo sigilo, mas fontes indicam cifras que giram em patamar altíssimo para os padrões brasileiros. Não se trata apenas de quitar ou renegociar uma dívida isolada, mas de reorganizar um passivo que vinha travando o crescimento do clube. Esse tipo de movimento costuma envolver contrapartidas em longo prazo, diluição de risco e garantias comerciais sólidas. Dentro do Corinthians, o impacto político foi imediato. Dirigentes ligados à negociação ganharam protagonismo. Grupos que defendiam soluções internas ou alternativas mais modestas perderam força. Em um clube onde poder e influência sempre caminham junto com dinheiro, a entrada da Ambev redefine alianças, cria novos polos de decisão e enfraquece discursos ideológicos que não se sustentam diante da crise. O manto do Corinthians entra em nova fase. Com a Ambev assumindo dívida e se aproximando estruturalmente, cresce a possibilidade de um dos maiores contratos de patrocínio master da história do futebol brasileiro. Não apenas pelo valor fixo, mas pelo pacote completo: ativações, exclusividades, presença em todas as plataformas e integração total com a experiência do torcedor. Isso muda o mercado. Outras marcas passam a enxergar o Corinthians como território caro, premium, disputado. O clube deixa de negociar por necessidade e passa a negociar por posicionamento. Essa mudança de postura, se bem conduzida, pode elevar drasticamente a receita recorrente nos próximos anos. A Neoquímica Arena é peça-chave nesse projeto. A Ambev domina operações em grandes arenas ao redor do mundo. Consumo interno, eventos, experiências VIP, festivais, ativações constantes. O estádio deixa de ser apenas palco de jogos e passa a ser hub de entretenimento e consumo. Para o Corinthians, isso representa receita constante, previsível e escalável. Mas os riscos são reais e perigosos. Assumir dívida em troca de contrapartidas futuras pode comprometer receitas estratégicas. Exclusividade excessiva limita negociações com outras marcas. Antecipações mal planejadas podem criar nova dependência financeira. A Ambev sabe exatamente onde pisa. O Corinthians precisa saber também. Existe ainda o risco político de concentração de poder. Quando um parceiro assume papel tão central, decisões passam a ser influenciadas direta ou indiretamente por interesses comerciais. Isso exige maturidade institucional para evitar conflitos e preservar a identidade do clube. O Corinthians não pode se tornar refém, mesmo precisando de ajuda. A torcida observa com mistura de alívio e desconfiança. Alívio porque o clube respira financeiramente. Desconfiança porque a história já mostrou que acordos salvadores podem cobrar preço alto no futuro. A transparência será decisiva. Quanto mais claro for o acordo, maior a chance de apoio da fiel. No futebol, o impacto será sentido aos poucos. Menos pressão por vendas imediatas, mais margem para planejamento, possibilidade de manter jogadores-chave e investir com mais critério. Não é revolução instantânea, mas é base sólida para a reconstrução. O Corinthians ganha tempo, algo que vinha faltando desesperadamente. O mercado reage rápido. Bancos ficam mais flexíveis. Fornecedores renegociam. Investidores observam. Um gigante corporativo assumindo dívida muda a percepção de risco do clube. O Corinthians passa a ser visto como projeto em recuperação, não como bomba-relógio. O mais importante é entender que a entrada da Ambev não resolve tudo. Ela abre uma porta.
O que o Corinthians fizer depois disso vai definir o futuro. Se usar o alívio financeiro para reorganizar a casa, profissionalizar a gestão e pensar grande, o clube pode iniciar um novo ciclo. Se repetir erros antigos, apenas trocará de problema. A pergunta final, fiel torcida, é direta e inevitável. Essa parceria com a Ambev marca o início da reconstrução definitiva do Corinthians. Ou apenas adia uma crise ainda maior? Porque quando um gigante corporativo assume uma dívida milionária, o jogo muda. E agora, o Corinthians precisa provar que sabe jogar esse jogo.